A paz do Senhor Jesus, irmãos, que benção. Estamos aqui hoje para continuar o estudo do livro de Jó. Hoje é o capítulo 41, para a glória de Deus, de 34 versículos, né? A gente vai ver aqui Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Se você meditar comigo, você pensar comigo aí, um dos salmos da Bíblia, né, irmãos, que para a glória de Deus nós temos aí no canal gravado, todos eles, né? Glória seja dada ao Senhor. Faltava só o livro poético de Jó, né? A gente está podendo concluir ele daqui mais alguns vídeos aqui, né? Aleluia. Que hoje é o 41, depois fica faltando só 42, né? E Deus nos deu essa grande vitória, né? E quando gravamos o livro de Salmos, irmãos, tem um salmo lá que fala que o ídolo deles tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não falam, ouvido, mas não ouvem, não respondem, não tem fala alguma, mas diferente do nosso Deus. Abacuque 2:18 e 19, você pode ler lá, leia também o 17, 18 e 19, ela fala assim, que aqueles que fazem essas imagens são enganados igual aqueles que fazem uso daquela imagem, são enganados. Ah, irmão, é muito sério isso aí. Você fala assim, mas por que você está dizendo isso? Porque nesses capítulos aqui, nesse livro de Jó, irmãos, você vê isso e é pro dia nosso de hoje. Um Deus presente. Um Deus que se interessa pela sua e pela minha vida. Você vê aqui um relato de um homem que até o capítulo 37, né? Não que aqui ele ainda foi curado, não. Ele se encontrava com aquela chaga maligna no seu corpo. Mas agora, irmão, ele estava numa situação diferente. Estava diante do Criador dos céus e da terra. Ele estava falando com o Criador. Porque antes ele não estava, só que o entendimento, irmãos, tudo começa aqui, ó, a luta, a briga, onde o milagre acontece. Por isso que Paulo fala assim que o nosso entendimento tem que ser transformado pela palavra. O entendimento aqui do homem chamado Jó aqui, até o capítulo 37, 38, que ali, aleluia, 37, porque 38 Deus começa a falar com ele, né? Até o 37 e os anteriores, quem estava falando era ele, usado por Deus. Poderia, ele ainda está dentro dele, só Deus sabe, só Deus conhece o seu coração, o meu, aleluia. Nada está acontecendo, Deus está vendo, Deus pode fazer agora, Deus vai fazer, quando, como, que dia, Deus está falando que vai fazer na minha vida, mas até agora eu não vi nada. Poderia ser essa indagação de Jó. Como muitos aqui agora estão vendo o canal, irmãos, para a glória de Deus, estão assim pensando, assim indagando, mas Deus está sempre presente. Ele prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Só que para tratar com Jó, para Jó aprender, Jó crescer, Jó mudar, Jó ser transformado pelo poder da palavra, Jó precisava, irmãos, ter esse diálogo com Deus, ouvir Deus falar com ele assim, de uma forma mais presencial, presente, que aos olhos dele humano pudesse ver ali o redemoinho ali, mas ouvir aquela voz maravilhosa, oh aleluia. E você vê aqui no capítulo 41, né? Continuação, é o título das palavras de Deus a Jó, né? Deus está agora falando com você aí, aleluia. Olha o que fala o capítulo 41. Poderás tirar como um anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua como uma corda? Irmãos, Leviatã, segundo a história, segundo aqui a Bíblia, segundo muitos outros trechos aqui, era um animal aquático, marinho. Não que andava sobre a terra. Grande, vamos falar assim, em outras palavras, da era pré-histórica, que Jó teve conhecimento de vê-lo perto, não sei. Aqui no livro de Jó fala que Jó andava de barco, uma coisa, não fala. Poderia ser que tinha barco? Claro. Por que não? Porque se Jó era da era patriarcal, como a Bíblia que nos dá essa posição firme de dizer, irmãos, Jó sabia da história de Noé, Jó era antes de Noé, depois vai ficar aí para você meditar. Eu acredito que os homens daquela época, né, depois de construir aquele grande barco, depois Deus deu entendimento a eles, tinha barcos na época, tinham ali um animal igual esse, um Leviatã, que era um animal considerado de uma forma grande, né?
monstruoso, como diz alguns pensamentos de alguns aí, podia ter atacado Jó? Creio que não. Porque Deus estava dizendo algo para Jó que já sabia. Olha que vamos continuar lendo aqui, vendo. Poderás pôr uma corda no seu nariz? Ou como um espinho furarás a sua queixada? Não. Porventura, multiplicará as súplicas para contigo? Ou brandamente falará? 4. Fará ele aliança contigo? Ou tomarás tu por escravo para sempre? 5. Brincarás com ele, como se fora um passarinho? Ou prenderás para tuas meninas? Deus falando desse animal grande, né? No linguajar de alguns, monstruoso, e falando para Jó, Jó, eu que fiz, Jó, meu poder. No 40, você talvez está acessando o canal aí hoje, né? Pela primeira vez, o 41, você pode procurar na área de vídeos aqui, vai ter todo o livro de Jó gravado, mas o 40, que gravamos, né? O mais recente, falamos de um outro animal pré-histórico, né? Aquele que vejo em filme, em desenhos, né? Aleluia, grande, aquele pescoço comprido, mas herbívoro, né? Ele consegue ir nas montanhas ali comer ervas, coisas da árvore ali. Aleluia. E aqui Deus, agora no 41, falando para Jó desse animal aquático, chamado de Leviatã, né? Aí você continua vendo aqui comigo, fala assim, os 6. Os teus companheiros farão dele um banquete ou repartirão entre os negociantes, né? A gente sabe que, como tem muito nos dias de hoje, irmãos, pessoas em partes do mundo que caçam baleias, que é um animal grande. Lá no livro de Jonas fala, um grande peixe, dá a entender que é uma baleia gigante, né? Aqui, os homens vão poder caçá-lo. Aqui fala, repartir os negociantes por causa do tamanho grande que era esse animal. E ele, eu creio que atacado, irmãos, ele ia se defender. Ele poderia derrubar barcos, embarcações, né? Vamos pensar assim, né? Versículo 7. Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça como arpões de pescadores? Não tinha como prender um animal desse, irmãos. Era muito grande, monstruoso, gigante. Né? Estudiosos, teólogos, imaginam, né, irmãos? Não dá para afirmar um animal de mais de 15, 20 metros, até maior. Como que ia capturar um animal desse? Não tinha como, né? E Deus falando para Jó, olha o tamanho desse animal, eu que fiz, ó, obra-prima das minhas mãos, oh aleluia. Versículo 8, põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, nunca mais tal intentarás. 9, eis que a sua esperança falhará, porventura nenhum a sua vista será derrubado. 10, ninguém há tão atrevido que despertá-lo se atreva quem, pois é, aquele que usa erguer-se diante de mim. 11, ó, Deus falando do animal, das suas características, oh aleluia. Versículo 11, quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir? Ninguém, irmão. Quem que ensinou Deus? Quem que falou para Deus? Quem que explicou para Deus? Ninguém. Por isso que o versículo fala aqui, ó, quem primeiro me deu? Ninguém, irmão. O Senhor é de existência. Ele que criou tudo, fez tudo segundo o seu querer, a sua vontade, para que haja que deu de retribuir. Pois o que está debaixo de todos nos céus é meu. Tudo aqui é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Versículo 12. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem a graça, nem sua compostura. 13. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua queixada dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. Deus aqui, voltando a falar desse animal chamado Leviatã, marinho, né, irmãos? Da grandeza, né? Do tamanho, da parte que, ó, olhando para esse animal, irmãos, em força, né? Falando do tamanho dos dentes. Irmão, Deus fez tudo isso. Deus falando para Jó, eu tenho o poder, Jó, o poder é meu, está nas minhas mãos. Quem que me deu para que eu possa retribuir? Ninguém. Eu fiz segundo o meu querer, minha vontade. Oh, aleluia. O versículo aqui continua. 15. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada com um selo apertado. Uma ou outra se chega tão perto que nem ao passar por entre elas, né? Da parte aqui das escamas desse Leviatã, esse animal grande, fechada, não tem como passar. Irmão,
Que algo tremendo, maravilhoso Deus fez, irmãos. Deus deixou para o homem. Aleluia, Deus deixou isso registrado para nós na Escritura Sagrada. Hoje a gente dispõe de vídeos, de ver imagens na TV. E você vê na Bíblia, irmãos, há tantos mil anos atrás Deus já tinha feito isso. Se os homens descobrem um arqueólogo, né, um cientista, alguém que trabalha nesse ramo da ciência, descobre algo agora, irmãos, fala assim, descobrir algo novo. Não, a Bíblia já falava antes, a Bíblia já dizia antes, a Bíblia já mostrava antes, a Bíblia já deixava claro antes. Para quê? Para você e para mim estar vendo, para você e para mim estar atento, para você e para mim estar dando glória a Deus, reconhecendo Ele, que o poder é dele que faz, aleluia. Versículo, bendito seja Deus, oh glória. 16, uma a outra se chega tão perto, que nem o ar passa por entre elas. 17, umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. 18, cada um de seus espirros faz resplandecer a luz, os seus olhos são como pálpebras da alva. Algo bonito, algo de uma perfeição tão grande, irmãos, que Deus fez. Deus dando detalhes para Jó. Deus falando para mim e para você, ó, eu tenho o poder de fazer tudo. Eu tenho o poder de restaurar tudo. Eu tenho o poder de restituir tudo. Eu tenho o poder de criar, de fazer. Só eu tenho, aleluia. Versículo 19. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Ah, irmão, era num dragão? É o que a gente vendo, lendo, Deus estava dizendo que esse animal podia fazer, irmãos. Deus que fez, irmãos. Aleluia. Ele atacava as pessoas? Se fosse perturbado, a Bíblia dá a entender aqui que sim. Mas se não, ele dá a entender que esse animal pré-histórico ficava na condição que ele estava, irmãos. Versículo, aleluia, 20. Das suas narinas procede fumaça como uma panela de fervente ou de um grande caldeira. 21. O seu hálito faz acender os carvões e a sua boca sai chama, né? Esse animal, esse Leviatã, que dá a entender que era marinho, ele tinha essa característica como um dragão. Você vê que hoje tantos filmes é feito, coisa é feita que o dragão voa, tudo, né? Aqui não fala que ele voava, né? Mas as pessoas mudam. Mas aqui tem um relato bíblico verdadeiro que Deus que fez, que esse animal cuspia fogo. Tremendo isso aqui, irmãos. Versículo 22. No seu pescoço reside a força, diante dele até o terror salta de prazer, né? Em tamanho, em algo assim que as pessoas chamam de monstruoso, por causa do tamanho, 15, 20, 30 metros, não sei. A gente fala assim, né? Fala algum tamanho assim pra gente tentar imaginar o tamanho que era esse animal, né? A sua robustez, sua beleza, o que ele podia fazer, obra das mãos do Todo-Poderoso. Versículo 23, irmãos. O capítulo 41 é de 34 versículos, né? Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um firme nele e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como um mó debaixo. Ó, Deus dando detalhes, irmãos, da parte externa desse animal, das características desse animal, né? Do tamanho desse animal. Aleluia. Versículo 25. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos abalos se purificam. 26. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha, né? Esse animal sendo atacado, irmãos, ele destrói. Ele não tem dardo, não tem lança, não tem flecha, por causa de Deus criou ele assim, Deus fez ele assim. Aleluia. Irmãos, a pele desse animal não podia ser furada pela espada. Olha que tremendo, irmãos. Versículo 27. Ele considera o ferro como palha, o cobre como um pau podre, né? A força que esse animal tem de pisar, de amassar o ferro, né? O cobre. Irmão, obra das mãos do Todo-Poderoso. Versículo 28. A seta não fará fugir. As pedras das fundas lhe tornam em restolho, né? Nada pode atingir a sua carne, nada pode uma flecha, pedras, né? Os homens, a funda que jogavam, que era
um material, vamos dizer assim, de defesa numa guerra ali, não poderiam fazer nem cosca no animal desse, irmãos. Versículo 29. As pedras atiradas são para ele como arestas, errice do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estendes sobre as coisas pontiagudas como na lama. 31. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. 32. Após ele, ilumina o caminho, parece o abismo tornado em brancura de canas, né? Imagina aquele animal abrindo sua boca, saindo aquele fogo, né? Aquela chama clareia tudo, isso de noite, aonde ele vai. Não tinha nada que ficasse oculto aos olhos daquele animal monstruoso, grande, que Deus fez, irmãos. Olha, continuando aqui, aleluia. O 33 e o 34 para a gente encerrar hoje o capítulo 41, né? Deus falando para Jó, contando as suas grandezas. E Jó ouvindo, irmãos. Aleluia. Na terra não há coisa que ele se possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo, que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Então, a gente vê, irmãos, Jó ouvindo esses feitos que Deus fez. Irmão, medita, irmão, em Deus, na sua palavra, o mundo, a natureza e tantas coisas que Deus fez, irmão. Você fala assim, esse animal existe hoje? Nós acreditamos que não, porque a gente não vê relato disso, né, irmãos? Os pré-históricos, né? A gente vê que no decorrer da história morreram. Né? A gente vê alguns exemplos de animal pré-histórico aí, né? A baleia, um animal grande. Se aparecer algum outro, né? A gente vê os arqueólogos achando ossadas e coisas assim, né? Pessoas do ramo da ciência. Mas existiram, irmãos. A própria palavra de Deus aqui comprova tudo isso. Tudo obra-prima das mãos desse Deus que é grande, que é poderoso, que pode hoje intervir na minha e na sua vida. Creia, irmão, busque Ele todo o seu coração, coloque-se diante dEle. Amém? Ajude nós aí no canal, irmãos. Envie esse link, deixa aí o joinha, vamos fazer junto a obra do Senhor, né? Para que pessoas que não têm conhecimento de Deus, da sua palavra, ao ler, ao ver, ao abrir a palavra de Deus e ler, irmãos, vê que tudo isso está registrado aqui. E tantas outras coisas maravilhosas que nós vamos ler ainda, irmãos, possam aprender e temer o nosso Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.